Marcos 10, 46 a 52. É um texto já muito lido, muito conhecido, mas é muito rico e Deus tem uma palavra rema. Deus tem um rema hoje aqui nesse texto, nesta passagem. Está escrito assim, eu vou ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, instantaneamente, tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Quem pode dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. É uma passagem extraordinária. Estamos aqui diante de um relato bíblico que muito me comove cada vez que eu leio, cada vez que eu medito. Deus abre meus olhos para mais verdades e para mais revelações, né? Mais revelações na palavra. Então, nessa noite, com base neste texto, eu quero desenvolver o tema: a fé que nos leva à superação. A fé que nos leva à superação. Queridos, esse texto aqui é um dos que mais me comove de fato e me edifica também. Nós vemos nesta história da Bíblia o testemunho de um homem que não abriu mão da sua fé diante de tantos e tantos obstáculos que surgiram no seu caminho. Podemos observar que ele não se deixou deter por nada. Os obstáculos pareciam intransponíveis, mas ele permaneceu determinado e permaneceu na fé e desenvolveu um tipo de fé que o levou ao êxito, o levou a uma cura instantânea. E nós precisamos então aprender esse processo, aprender esse desenvolvimento da fé que Bartimeu alcançou, teve, e que o levou a receber o seu milagre. Então, eu estou aqui falando deste homem, que a Bíblia chama de Bartimeu. Naquela época, muitos eram conhecidos como o filho do fulano. Então, às vezes o nome da pessoa era ignorado. A palavra bar, o prefixo bar, em hebraico, é filho. Filho, bar é filho. Timeu era o nome do pai do rapaz, do cego. Então, na verdade, Bartimeu, filho de Timeu. O nome dele ninguém sabia, pelo menos não fomos informados, né? Não temos a informação do nome dele. Então, Bartimeu é o filho de um homem chamado Timeu, Bartimeu. Bom, então vamos chamá-lo de Bartimeu e quem sabe você vai visualizar toda essa história e vai lembrar que o nome dele não era Bartimeu, mas vai considerá-lo Bartimeu e assim ficará. Mas o importante é que a descrição que Marcos faz, alguns historiadores dizem que quem passou todo esse relato que está no Evangelho de Marcos foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, narrou tudo isso para Marcos, porque Pedro não era muito bom de escrita, não era letrado como Paulo, como Lucas. Então Pedro falou para Marcos: Marcos, escreve aí. E tudo indica que Marcos era parente de Pedro,
ligado a Pedro, discípulo de Pedro. Então ele ajudou e fez o evangelho, mas quem ditou tudo foi Pedro. Então, segundo as descrições dadas por Pedro, aqui nós podemos ter um quadro mental, podemos visualizar, ter noções da situação e do perfil físico, social e espiritual deste homem que era cego. Primeiramente, em primeiro lugar, ele era uma pessoa desprezível, uma pessoa, um ninguém à beira do caminho. É isso que a Bíblia mostra. Um homem, uma pessoa desprezível, um ninguém à beira do caminho. Ele vivia ali à margem da sociedade, porque era um esmoler. Esmoler. O que é um esmoler? É um pedinte. Alguém que está na rua, à beira da estrada, sentado no chão, sentado na poeira, sujo, empoeirado. Então, esse era Bartimeu. Com toda certeza, a maioria das pessoas não levava aquele cego a sério. Você já reparou como que isso é notório? Eu tenho em Goiânia um amigo que é cego. Um rapaz que sempre me ouviu em rádio, me acompanhou durante muitos anos, e ele trabalha no Hospital das Clínicas. Não sei se aposentou, já deve ter até aposentado, trabalhou muitos anos ali. E ele é cego de nascença, e ele estudou braille, né, e ele tem toda a dificuldade, né, de um deficiente físico, né, com esse mal, né? Então, já conversei com ele, né? Já falou para mim, olha, eu embora tenha estudado e conheça muita coisa, mas as pessoas não me levam a sério. As pessoas não dão muito valor ao que eu falo. É impressionante como a sociedade é discriminativa, como que, né, as pessoas discriminam os deficientes físicos, especialmente os visuais. Então, Bartimeu estava ali à margem da estrada, e as pessoas passavam levantando poeira sobre ele. Por que eu sei disso? Porque naquela época, na Palestina antiga, ali na cidade de Jericó, né, não tinha asfalto, não tinha todas as estradas pavimentadas com pedras. Então ele estava ali em algum lugar, à beira do caminho, e ali o povo passava montado em jumento, ou montado em camelo, montado em cavalo, mula, e passava ali a galope, e a poeira se levantava, e aquele cego estava ali comendo poeira, à beira do caminho, e suplicante, esperando que alguém se compadecesse dele, viesse trazer alguma ajuda, algum tipo de favor, fazer algum favor para ele, dar comida, dar moedas, dinheiro, enfim. Então, ele estava completamente marginalizado. Graças a Deus que não temos aqui hoje nenhum homem, nenhuma mulher sofrendo, sendo limitado por alguma deficiência física grave, como no caso de Bartimeu. Quem diz aleluia, glória a Deus? Tem alguém cego em nosso meio? Cego fisicamente em nosso meio hoje? Me parece que não, né? Tem alguém com uma deficiência muito acentuada, que lhe tira muitas coisas da vida? Tem alguém com uma deficiência? Não estou falando de caráter nem de alma, estou falando física. Tem alguém com alguma deficiência física aqui? Parece que não também. Então, estamos diante de um povo sadio e abençoado. Quem diz amém? Mas, quem sabe você está vivendo uma situação semelhante, porque o cego Bartimeu, ele sofreu a discriminação, ele foi rejeitado, ele estava ali vivendo no descaso, no desprezo, sofria a rejeição de todos. Eu pergunto a você, você já sofreu rejeição? Ou vem sofrendo algum tipo de discriminação? É interessante isso, as pessoas, como eu falei agora há pouco, né, são discriminativas. As pessoas da sociedade têm a tendência de viver em segmentos, em grupos. Nós chamamos de panelas, né? Panelas, segundo seus interesses. Você vê no Brasil, por exemplo, tem gente de vários e vários movimentos, ideologias, e aí nós achamos isso normal, porque numa democracia a liberdade é plena. Por um lado, isso
realmente comprova que a democracia existe e que é interessante mesmo. Mas, por outro lado, você percebe que, por causa das diferenças de opinião, diferenças de gostos, diferenças de ideologias, diferença disso, daquilo, existe uma rivalidade, uma briga, uma guerra, e não é só de debates verbais, porque enquanto estamos debatendo a nível verbal, a nível de ideias, no campo das ideias, isso é até salutar. Penso que não tem nada de errado você debater certas coisas do ponto de vista de pensamentos, ideologias e até de posicionamentos mais claros e que mostram para a pessoa que ela pode estar laborando, pode estar abraçando algo que não está bem, não está correto para a vida dela, para o futuro dela e tal. Isso é salutar. Mas quando esse conflito vai para o lado pessoal, quando esse conflito vai para o lado de ofensas morais, que baixa o nível, aí já passa a ser ofensivo e mal, e passa a dividir mais ainda as pessoas. E às vezes nós percebemos isso. Agora, quem sabe você já tem enfrentado, assim como Bartimeu, o desprezo de pessoas da sociedade, ou quem sabe da sua própria família, ou de amigos, ou de colegas de trabalho, de escola, não sei, né? Na atualidade, o que tem acontecido com você? Como é que está vivendo você na sociedade? Como é que está você no contexto da família, do seu trabalho? Talvez alguns aqui sentem a dor do desprezo dos pais, talvez nem tanto da mãe, mas muito mais do pai. E você tem estado, de certa forma, nessa situação de desprezo, vivendo no desprezo, e você se sente um ninguém à beira do caminho. Sabe, irmãos, um dia eu encontrei uma amiga, uma pessoa que estudou comigo na escola técnica, né? Eu fiz um curso na escola técnica federal, e então tinha uma amiga lá que admirava muito, me admirava bastante, me admirava muito, porque sempre me destaquei na escola, né? Sempre gostei de estudar e sempre fui bom aluno e tinha notas altas, e aquela menina, aquela jovem, admirava, né, o meu potencial na escola. E aí passaram-se alguns anos, passaram-se 15 anos ou mais. Um dia estava andando na rua e ela me encontrou, e ela chegou e disse: "Ah, Antônio Lisboa, está lembrado de mim e tal?" Eu falei: "Olha, eu sou muito ruim de memória, Quem é você?" Ela falou: "Sou aquela fulana lá da escola técnica e tal." Ela falou assim: "Eu penso que você já está formado em engenharia, que era seu sonho, você já deve estar aí, né, com uma casona, um casarão, isso e aquilo, papapá, um carrão, não sei o quê." Aí eu falei para ela: "Olha, querido, hoje eu sou pastor, eu sou professor de Bíblia, eu sou um homem de Deus e tal e tal." Ela olhou para mim, assustada, e disse: "Quê?" Aí, sem segurar a língua, né, ela falou assim: Que desperdício! Aí eu fiquei calado, não falei nada, né? Depois, no final, eu disse para ela, falei: "Pois é, graças a Deus que, como desperdício, Deus tem me dado graça de abençoar muitas almas, muitas vidas, e eu quero abençoar você também, né?" Então, mas a verdade é que há pessoas que desprezam você pela sua vida de cristão, pelo seu jeito de ser, pelo seu temperamento, rejeitam você pela sua idade, pelo seu sexo, por isso, por aquilo. Então, nós vivemos numa sociedade de desprezo, né? Vivemos numa sociedade que não é nada diferente daquela onde estava o cego Bartimeu. Então pode ser que muitos de vocês já sofreram com isso, ou vêm sofrendo com isso, né? E, portanto, a exemplo do que aconteceu com Bartimeu, você tem o desafio de reagir de maneira positiva, com fé, para buscar superação. Porque você não pode ficar retido, não pode ficar reduzido, restringido, minimizado nessa situação que você está. Você tem que avançar, você tem que ir além. Irmãos, cada vez que eu fui além na minha vida, né, em todos os aspectos, tanto no sentido espiritual, quanto natural, quanto geográfico, né? Porque houve um tempo na minha vida que eu fiquei 26 anos só aqui em Goiânia,
Eu nunca atravessei o rio João Leite. O Meia Ponte eu já tinha atravessado, o Meia Ponte, né? O Caveirinha ali, mas o João Leite lá na frente nunca tinha atravessado. Nunca fui a Anápolis, nunca tinha ido lugar nenhum da minha vida. Lugar nenhum desse mundo, né? Lugar nenhum que eu sonhava, né? Muitos anos. Não tinha ido, não tinha saído de Goiânia. Mas aí de repente Deus começou a ampliar os horizontes e me dar fé e condição, e eu passei a sair. Fui a São Paulo, fui ao Rio, fui ao Nordeste, fui ao Norte do Brasil, fui a Mato Grosso, fui ao Tocantins, ao Amazonas, né? E aí depois saí do Brasil, já estive em vários países, na Europa, na América do Sul, na Ásia. Bom, então, mas isso aconteceu por quê? Porque eu passei a enxergar o que Deus tinha para mim, passei a crer e passei a adotar uma fé, como essa fé que você vai ver aqui, do cego Bartimeu, né, que se desenvolveu e que se tornou uma fé indesistível. Quem diz amém, aleluia? Quantos querem uma fé indesistível? Uma fé que vai lhe fazer transpor todas as barreiras e fronteiras da sua vida. Quem diz amém, aleluia? Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, Bartimeu era um homem com motivos para ser triste, com motivos para ser desiludido, revoltado e sem esperança de um futuro melhor. Ele tinha motivos, tinha seus motivos. Ele poderia ficar choramingante ali o tempo todo, poderia lamber suas feridas o tempo todo, poderia estar ali, né, na mediocridade o tempo todo, lamentando a sorte, lamentando por não ter visão, por não ter capacidade de se superar em todo sentido, por não ter capacidade de trabalhar, por não ter capacidade de tantas coisas. Sabe, gente, uma coisa que eu vejo positiva, né, algo muito positivo que eu acabei de ver agora, e vocês também viram, muitos viram, são esses Jogos Olímpicos, ou melhor, Jogos Paralímpicos, né? Jogos Paralímpicos. Essa iniciativa é brilhante, essa iniciativa é linda, sublime. Temos que aplaudir isso todo dia e até mandar e-mails lá para o Comitê Olímpico, elogiando, dizendo, olha, vocês estão de parabéns, estão de parabéns. Não obstante o poder econômico estar sempre por trás de tudo, né? Explorando tudo, mas a gente vê que aquilo é um incentivo para tantos Bartimeus do nosso tempo, né, que estão por aí isolados, estão por aí marginalizados e encontram no esporte uma forma de superação, uma forma de vencer seus limites. Agora, é claro que eu estou aqui falando de algo muito mais importante, é claro que aqui há uma proposta muito mais elevada, porque não é só de dar incentivo para as pessoas terem condição de se superar, e de conviver com a sua deficiência, mas de trazer a palavra viva de Deus, que pode transformá-las, que pode curá-las, que pode tirá-las da situação que estão, e dar a elas uma dignidade muitas vezes maior. Então, precisamos entender que nós somos portadores, né, da fé, que pode levar as pessoas a uma superação, às vezes acima da expectativa. O cego Bartimeu, ele tinha todos os motivos para ser triste, desiludido, revoltado e sem esperança de um futuro melhor. Ora, um mendigo naquela época era considerado um ser inútil, sabia? Naquela época, o mendigo era considerado um ser inútil. Ninguém dava valor ao mendigo por isso, porque o mendigo é um inútil, Por que era inútil? Porque ele tinha a conotação de uma pessoa suja, uma pessoa fedida, uma pessoa empoeirada, uma pessoa despenteada, vestida de roupas já reduzidas a farrapos. As circunstâncias da vida não poderiam ser piores para o cego Bartimeu. Não, a situação dele não era nada satisfatória. Pelo contrário, era uma situação muito incômoda. Fazendo um apanhado de todos os fatores circunstanciais, de todas as questões críticas, adversas, que envolviam o cego Bartimeu, dá para concluir, para perceber que não havia nenhuma esperança real, não havia um raio de esperança que pudesse ali tocar nele, naquele lugar, à margem da sociedade. Ele estava isolado,
Ele estava numa rotina terrível, sua vida era miserável, sua vida era limitada a um mundo de escuridão. Ele era totalmente dependente do favor de outros, até para andar, até para se locomover. Então, ele não tinha uma vida própria, não tinha a liberdade de ir e vir, de fazer o que quisesse. Ele era totalmente dependente do favor alheio. Quem sabe você também tem estado em situações semelhantes ao do cego, embora não sofra de uma cegueira física. E diante de todo esse quadro de tristeza, limitação, desilusões, revolta, falta de perspectiva de um amanhã melhor, à espera, quem sabe, de um socorro do alto, um auxílio do céu. Como superar tudo isso? Como superar? Como dar a volta por cima? Como, apóstolo, sair da situação que eu me encontro? É interessante, irmãos, se você ler a história na Bíblia, ler a história da Bíblia, né, desde o início, você vai ver que Deus sempre faz questão de pegar os improváveis, de pegar aqueles que são marginalizados, abandonados, aqueles que não são incluídos às vezes, né, numa família, como no caso de Davi. Davi não foi nem incluído, né, na lista dos filhos de Jessé. Sabe por que não? Porque Davi era filho de uma mulher da vida, uma prostituta, uma gentia. A história fala, isso não está na Bíblia, né? O Talmud, um livro de tradições judaicas, se refere à mãe de Davi como uma prostituta, um caso do seu pai numa noitada. E aí, daí veio Davi, daí veio o rei Davi. E Deus pegou justamente aquele que pela lei era considerado bastardo, ou uma maldição, ou um ninguém, uma pessoa, um zero à esquerda, um desqualificado, né, um marginal. Deus pegou exatamente Davi, né, para ser o rei de Israel. E Davi foi abençoado e toda maldição foi quebrada na vida dele. E eu declaro nessa noite, toda maldição está quebrada na sua vida. Você vai surpreender o mundo. Olhe para o seu irmão e fala: você vai surpreender o mundo, o céu e a terra, e até o inferno, porque hoje mesmo a sua fé vai crescer, e você vai se apossar de uma nova identidade, e um milagre muito grande vai acontecer na sua vida e na sua história. Aleluia. Pode aplaudir o rei. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Bartimeu encontrou o caminho da superação, e você também vai encontrá-lo hoje. Vemos que Bartimeu desenvolveu uma fé indesistível, ele seguiu um caminho de superação, né? Então ele desenvolveu uma fé indesistível, que o levou à cura e à superação de todas as suas mazelas. Interessante, ele abriu os ouvidos para receber os ensinamentos de Jesus, e isso foi um adubo para a fé dele. Interessante, você lê o texto, e você ali percebe por inferência, não que o texto esteja falando claramente, mas você percebe por inferência que Bartimeu sabia muita coisa a respeito de Jesus. Observe que por causa da deficiência física, os outros sentidos dele foram aguçados. Os outros sentidos foram muito aguçados. E já está provado cientificamente, né, que uma pessoa cega, ele tem um tato mais apurado, ele tem ouvidos mais atentos, né, perceptíveis a tudo que se move, e ele tem noções de direções e tudo mais, devido aos sentidos que não são deficientes, estarem sendo acionados constantemente. Então, o Bartimeu estava lá à beira do caminho, mas ouvia tudo que se falava. E, com toda certeza, muitos que conheceram Jesus, falaram de Jesus ali na beira do caminho, e talvez nem falaram diretamente a ele, falaram a outros, mas ele estava sempre ali, sintonizado, ouvindo, atento, né? E as palavras a respeito de Jesus o alimentaram. Olha só,
As palavras a respeito de Jesus o alimentaram, fortaleceram a sua fé. E ele não sabia exatamente como era a face de Jesus, como era Jesus, a voz de Jesus, mas ele tinha um faro espiritual muito acentuado. E ele estava sempre ali na expectativa que aquele Jesus pudesse passar ali na beira do caminho. Louvado seja Deus, porque Jesus sempre foi atrás dos marginais, daqueles abandonados, desprezados, né? Jesus foi até o leproso que estava lá abandonado, que era outro marginal, que não podia ficar na sociedade. A lei não permitia ao leproso contatos com a sociedade. Mas Jesus foi até os leprosos, Jesus foi até as prostitutas, que também não tinham liberdade de ir e vir na sociedade. Foi até a mulher samaritana, foi até o Zaqueu, que era considerado um ladrão, né, um grande ladrão no governo, e foi também até onde estava Bartimeu, o cego desprezível. Ali, Jesus Cristo deu a ele a oportunidade de mudar sua história, mudar sua vida. Mas é interessante que, antes disso, Bartimeu sabia que Jesus era o Messias prometido à casa de Davi, né? Por que eu sei disso? No versículo 47 aí de Marcos 10, 47, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, Jesus, filho de Davi. Olha, porque ele sabia, porque a informação havia chegado. Olha, há um Jesus que é filho de Davi, e isso dito aqui para brasileiros não tem muito peso, mas quando você fala isso em Israel, que alguém é filho de Davi, que alguém é da genealogia de Davi, aquela pessoa passa a ter uma conotação muito mais respeitosa, né? Então o Bartimeu sabia que Jesus era o Messias prometido à casa de Davi, sabia que ele era alguém profeta, que era alguém diferente, era alguém vindo do céu, era alguém que podia resolver qualquer situação difícil, era alguém que poderia compadecer-se dele e curá-lo. Ele sabia que Jesus era um rabino, um mestre, né, alguém importante em Israel. Será que você tem tido ouvidos para aprender de Jesus e com Jesus? Como é que tem sido sua vida? Você tem aprendido de Jesus? Tem aprendido com Jesus? Isso é algo revolucionário. Cada dia eu penso nisso, cada dia eu procuro entender mais o que Jesus quis dizer nas palavras que estão registradas na Bíblia. Cada dia eu procuro também chegar mais perto dele. Cada dia eu agradeço ao Pai pela bênção que é Jesus, pelo remédio que é Jesus, pela graça que é Jesus, pela paz que é Jesus, pelo amor que é Jesus, pelo intercessor que é Jesus, pelo grande médico que é Jesus. Ele sempre está fazendo milagre. Um dia desse, o irmão Diego estava aflito, né Diego? Estava aflito. E aí o Diego mandou mensagem para mim: olha, estou aflito aqui com a situação, saiu um pus aqui, uma coisa aqui, eu estou meio preocupado, né, porque fiz a cirurgia, parece que a coisa não deu certo, não está sarando, e ele ficou muito aflitivo, e logo de imediato eu fiz uma oração, e eu pedi a Jesus: Jesus, dá calma ao teu servo, dá paz ao teu servo, dá segurança ao teu servo, que ele possa ser assistido, e que venha com a boa notícia, que venha ser curado, que venha ser restabelecido e tal. E irmãos amados, não demorou muito, e o irmão me passou a mensagem, disse: eu fui lá no médico, está tudo bem, está tudo normal. Jesus fez a obra na vida dele, e a obra está sendo feita e será completa para a glória do nosso Pai. E assim será também na sua vida, assim será também na minha vida, e na vida de cada um que crê. Se você crê, tudo de bom virá para você. Deus fará um grande milagre na sua vida. Quem diz amém, aleluia? Talvez você não precisa de um grande milagre, como Bartimeu precisava, mas você tem um desafio na sua vida. Olha para cá, você tem um desafio à frente na sua vida. Pode ser um desafio de formar na escola, na universidade, pode ser o desafio de ganhar a sua família para Cristo, pode ser o desafio de um serviço, de um emprego melhor,
pode ser o desafio de você se sobressair como líder, pode ser o desafio de você ver seu pai curado, ver sua mãe curada, pode ser o desafio de ver um amigo transformado, pode ser o desafio de ver alguém que é muito duro se quebrantar. Não interessa o desafio, não importa o tamanho do problema, não importa a situação que você está vivendo e o que está aguardando você lá fora. Você pode ter certeza, se você aprender com Jesus, se você ouvir de Jesus, se você se alimentar de Jesus, você vai ser um revolucionário. A sua fé vai tocar o coração dele e ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Se você toma posse, diga amém, aleluia. Glória a Deus. Portanto, Bartimeu tinha ouvidos abertos para aprender de Jesus, ainda que não estivesse perto dele, né? E ele tinha fé, né, para poder avançar até Jesus. Olha, para ter a fé da superação que demonstrou, que manifestou o cego Bartimeu, você precisa estar aberto para ouvir e crer nas palavras do Senhor. Lá em Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, a palavra diz: a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É interessante que aí não fala a palavra de Deus, mas fala a palavra de Cristo. Qual a diferença? Cristo também é Deus, mas você tem que estar atento a tudo que Jesus falou no Novo Testamento, né? Tudo que está escrito no Novo Testamento é para edificar a nossa fé, é para consolidar a nossa vida cristã e nos fazer avançar e ter sucesso em tudo. Portanto, perceba que você tem que conhecer o Novo Testamento, você tem que ter na ponta da língua. Tem muito jovem aqui que ainda não leu o Novo Testamento. Olha para cá. Não adianta você já ter lido vários livros. Eu já li Shakespeare, eu já li Machado de Assis, José de Alencar, né, Carlos Drummond de Andrade, eu já li Rui Barbosa, eu já li tantos autores, já li também Rick Warren, Bill Hybels, Paul Young Cho, né, já li Watchman Nee, Whitney Lee, Lloyd Jones, já li tantos autores. Não adianta você falar isso se você não leu o Novo Testamento. Olha, isso é fundamental, isso é básico para a sua fé crescer. Quando eu converti, a primeira coisa que fizeram, e fizeram muito bem para mim, fizeram a mim muito bem, chegaram a mim e disseram: olha, você vai decorar o livro de Daniel. O livro de Daniel. Por que Daniel? Porque haveria uma gincana na igreja. Naquela época tinha gincana. E aí me deram a tarefa. Eu converti numa semana, no fim de semana. Aí na segunda-feira alguém chegou e falou: está aqui a Bíblia. Você pega esse livro aqui, Daniel, profeta, são 12 capítulos. Você vai decorar isso aqui. Decora isso aí para nós, para você responder depois. Eu peguei o Daniel, os 12 capítulos, e decorei Daniel, o profeta Daniel. Aí depois, agora você vai decorar os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos? Fui lá, estudei e decorei. Hoje não consigo lembrar tudo como antigamente, mas se vai falando eu vou lembrando, né? Decoramos ali os 4 evangelhos. E aí disseram: agora você vai estudar o Novo Testamento todinho, para responder perguntas. Lá vai eu estudar o Novo Testamento e assimilar, e muitos versículos foram decorados, e isso me ajuda até hoje. Ora, presta atenção aqui, você, para ser um bom cristão, não basta carregar a Bíblia. O diabo não tem medo de crente que carrega a Bíblia. Tem muito crente que carrega a Bíblia, que vive apanhando do diabo. Apanhando, literalmente, do diabo. Apóstolo, então quer dizer que eu não posso carregar a Bíblia, porque eu vou apanhar? Não, você tem que carregar a Bíblia. A questão não é essa. A questão é que carregar a Bíblia debaixo do braço e não abri-la, não estudá-la, não lê-la, não praticá-la, não vai resolver nada. É só aparência, é só falsa piedade. Portanto, nós precisamos encarar a nossa missão. Nós estamos na terra com a missão. Você não está aqui na igreja só para ouvir o apóstolo pregar, o Renato pregar, fulano pregar, e depois ir embora, esquecer tudo e voltar aqui no outro domingo para ouvir outro sermão e ainda fazer comentário, ainda avaliar se foi bom, se não foi bom. Não,
Você está na igreja porque Jesus chamou você do mundo, separou você do pecado, do mundo, do diabo, para você ser testemunha dele na terra, para você ser um missionário na terra. Por onde você andar, você é um missionário, uma missionária a serviço do rei. E ele quer usar você, mas se você não conhece a palavra dele, se você não se enche das palavras dele, sua fé vai ser sempre pequena, ínfima, e tende a arrefecer, tende a sumir. Quando eu falo arrefecer, eu vou dar o sinônimo, perder a fé, desanimar, tá? Tem gente que não entende o que eu falo. Arrefecer é desanimar a fé, esfriar, tá? Sempre que eu falar uma palavra mais difícil, vou dar o sinônimo dela. Eu sei que quem é universitário deve estar achando graça, que entende bem, mas outros não entendem, eu vou estar sempre traduzindo. Amém? Quem diz amém, aleluia. Bom, então, ali nós vemos que Bartimeu se alimentou da palavra de Jesus, ele ouviu pessoas falando de Jesus, ele entendeu a linguagem da fé, e ele então assumiu, uma fé indesistível. Ele não se deteve na acomodação, ele não se deteve no conformismo da sua zona de segurança. Como assim, apóstolo? Naquele tempo, o governo de Roma cadastrava nas prefeituras provinciais cada pessoa necessitada, cada pessoa deficiente que precisava pedir esmolas. Então, Bartimeu tinha sua carteirinha de pedinte, porque o imperador não permitia qualquer pessoa ir para a rua pedir esmolas. Não é igual aqui em Goiânia, que o prefeito não sai na rua, não vê nada, e deixa as pessoas pedir na rua. Até gente que pode trabalhar está pedindo na rua, mas naquela época não, o imperador batia o decreto, e aí todos os necessitados que precisavam de esmola tinham que ir até a prefeitura provincial onde morava e solicitar um alvará, uma autorização, uma carteirinha para poder pedir na rua, pedir esmola. Então, o Bartimeu possuía sua carteirinha de pedinte válida, mas ele estava com fé, ele tinha uma visão interior de que ele poderia se livrar daquela situação, que ele poderia ser outra pessoa, se ele passasse a ver, se ele passasse a enxergar. E ele então passou, com as palavras de Jesus, a alimentar-se e alimentar uma fé indesistível. E ele pensava: eu posso ser melhor, eu posso me levantar dessa desgraça, eu posso me tornar alguém, posso deixar de ser o ninguém para ser alguém. Basta que aquele Jesus chegue aqui, o Messias de Israel, venha até mim. Se ele vier aqui cruzar meu caminho, eu tenho certeza, a minha história vai mudar. E então o Bartimeu se encheu de esperança, encheu de sonho, e passou a crer que a sua vida poderia mudar. Ele abriu mão da sua identidade de marginal, de homem falido, subserviente, sem qualquer dignidade. Ele abriu mão, ele disse: não, eu não vou ficar aqui nessa zona de conforto, essa zona de aparente conforto. Por que aparente conforto? É como hoje em dia as pessoas que recebem a bolsa do governo, bolsa família, bolsa gás, bolsa não sei o que, bolsa papel, bolsa não sei o que, é bolsa de tudo que tem nesse país, A pessoa às vezes fica naquela zona de conforto, Eu estava lá no Nordeste vendo algumas pessoas na miséria, conversando com alguns rapazes ali, e dizendo: meu pai tem a bolsa família. E eu falei: bem se vê, São quantos irmãos você tem? Tem 10 irmãos, cada irmão tem uma cota da bolsa, E a pessoa fica ali com o jegue, com o jumento no quintal, aquela casinha de palha, com 10 meninos ali, cheio de esquistossomose, como é que é? Aquela coisa na barriga d'água, e aquele povo naquela vida miserável, e ganhando aquela coisa, e conformista, sem sonhar, sem ver que tem um mar bonito lá perto, Você vai no Nordeste ali, o povo mora perto do mar, onde tem riqueza, tem tanta coisa, A pessoa pegando siri, pegando caranguejo na beira do mar lá, ganha R$300 às vezes por dia, Então dá para ter muita riqueza ali para ser explorada, mas a pessoa não está vendo, ela fica na sua zona de conforto. Então, o Bartimeu poderia ficar assim, dependente ali, tranquilo ali. Tá bom demais, cada dia o povo me dá aqui 100 moedas, 200 moedas, eu estou tranquilo, estou comendo, barriguinha cheia, Fico sujo aqui um período, mas vou para casa, tomo banho e tal.
poderia estar assim, né, conformista, mas ele não ficou conformista, sabe? Um homem de fé, uma mulher de fé, nunca fica conformista, nunca fica acomodado. Quem diz amém, aleluia? Sempre quer algo mais, sempre quer algo mais. Eu pergunto a você, você quer algo mais? Sinceramente, quem quer algo mais de Deus aqui, levante sua mão e diga: eu quero. Quer mesmo? Você quer mesmo? Se você quer, você vai receber hoje. Você quer mesmo? Tem certeza que quer? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: você tem certeza que quer algo mais? Então você tem que abrir mão da sua identidade, né, de pessoa fraca. Porque sabia que no mundo espiritual você tem um nome? Olha para cá. No mundo espiritual você tem um nome. Quando você é do tipo Gideão, né, que tem uma força, um talento que você não conhece, Deus chega e fala: homem valente, mulher valente. Você não sabe o que é isso, mas Deus sabe que você é isso, que lhe deu potencial para isso. Então você é chamado por aquilo que Deus plantou em você. Mas às vezes o diabo vem e planta também. Satanás vem e planta também. Então tem plantado o que na sua vida? Fraqueza? Impotência? Vício danoso? Prostituição? Masturbação? O que é que tem plantado no seu dia a dia, no seu coração? Então, aquilo que predomina na sua vida identifica seu caráter, identifica você no mundo espiritual. Você é conhecido por aquilo que você crê ou deixa de crer, faz ou deixa de fazer. Então, o Bartimeu abriu mão da sua identidade de homem falido, marginal, sem qualquer dignidade. Também a história nos mostra que o imperador de Roma, além da carteirinha de autorização, a carteirinha para pedir esmola, dava também para o pedinte uma capa. Aquela capa que ele levava sobre si era uma espécie de identificação, né, que as pessoas podiam visualizar e podiam ter a certeza que podiam dar esmola para alguém, para aquela pessoa, porque aquela pessoa estava de fato com autorização e era necessitada mesmo. Então a capa era visível para que as pessoas pudessem identificar o pedinte e contribuir sem o medo de estar investindo em larápio, investindo em drogado e assim por diante, né? Então, ele era reconhecido como esmolé por causa da capa, aquela capa preta que estava sobre ele. E dessa forma, aquela capa era a garantia que ele tinha, que não ficaria sem ajuda, não ficaria sem favores, não ficaria sem a compaixão de muita gente. A capa era para ele também um refúgio em meio às críticas, em meio às zombarias, em meio às pedradas. As pessoas jogavam bucha de laranja, banana podre sobre os pedintes na rua. Até hoje é assim. Há pessoas que são maldosas, colocam até fogo nos mendigos nas ruas, como aconteceu em Brasília, em São Paulo, em Goiânia, há pouco tempo atrás, né? Em Goiânia aconteceu algo assim. Então Bartimeu estava ali, e aquela capa era para ele uma proteção, era para ele um refúgio, para que ele ficasse ali, né, com a sua mediocridade e alimentando e lambendo as feridas. A capa era muita coisa para ele, inclusive um motivo para se conformar com a sua doença, com a sua deficiência, com a sua vida miserável. Quem sabe também, meu irmão, você carrega uma capa, olha para cá, você tem carregado uma capa, por isso você tem sido um esmoler espiritual, tem sido um pedinte, tem sido uma pessoa sem expressão na vida cristã. Por quê? Porque você está vivendo debaixo de uma deficiência conformista, você está aceitando ser um crente apenas religioso, está aceitando ser um cristão apenas de fim de semana, está aceitando ser um cristão apenas meia boca, um cristão que lê Bíblia de vez em quando, que busca a Deus de vez em quando, que ora de vez em quando, e até cobra dos outros, mas não tem disposição de dar, não tem disposição de chegar e dizer: olha, estou aqui apóstolo, estou aqui pastor Renato, estou aqui líder tal, conta comigo, eu não vou esperar ninguém pôr a cara no chão, eu vou ser o primeiro a pôr a cara no chão. Cadê? Onde está você? Mas a capinha está por cima, a capinha de fariseu, a capinha de religioso, a capinha de covarde, a capinha de incrédulo, a capinha de tagarela, a capinha de papagaio, está na sua vida. E cadê a disposição de arrancar essa capa? Arrancar o velho homem, pôr lá na cruz e dizer: Senhor,
chega de desculpa, pai, chega de desculpa. Eu fui chamado, o que interessa é isso, eu sou chamado por ti, e eu estou na terra para fazer a diferença, e em teu nome eu farei a diferença. Precisamos ter essa disposição, cada um de nós tem que reagir. Essa capa pode ser a descrença, essa capa pode ser a infidelidade, essa capa pode ser a rebeldia, disfarçada, sabe, de opinião, que é algo do ego também. Cuidado com isso. Deus não quer você debaixo de capa nenhuma. Deus quer você debaixo do Espírito, debaixo do poder de Deus, poder da graça. Quem diz amém, aleluia? Deus quer ver você diferente, meu jovem. Deus quer ver você diferente, meu irmão e minha irmã. Você não pode aceitar essa capa que você carrega, capa do medo, capa da covardia, capa da insegurança, do pecado escondido, tanta coisa. E você se esconde. Você se reduz, muitas vezes, à mediocridade. Jesus passava por ali, por Jericó, e o cego decidiu crer. O cego decidiu se levantar daquela zona de aparente conforto, mas que era uma zona de depressão, uma zona de humilhação. Deus não quer você vivendo dessa maneira. Olha para o seu irmão e fala: Deus não quer você debaixo de capa. Deus não quer você agarrado a nenhuma zona de conforto, de segurança aparente. Fala isso para o seu irmão, fala isso para ele, fala isso para ele. Deus não quer você com a capa de fariseu, fala para ele aí. O pior tipo hoje dentro da igreja evangélica é o fariseu. Precisamos ter cuidado com isso, ter cuidado, porque se você vier aqui caçar dentro de mim o que Deus plantou, você vai achar. Se você vier caçar na minha vida, no meu lar, os princípios que eu prego, você vai achar. Fica tranquilo, pode me procurar, pode me investigar. Agora, será que na sua vida tem sido assim? Você está reproduzindo o Evangelho, reproduzindo a vida cristã por onde você passa? Ou você só é mesmo um tagarela? Ou quem sabe nem tagarela é? Você fica só aí com seus botões pensando coisas, mas não reage, não faz nada. Então, perceba que Bartimeu teve fé para clamar com todo o seu ser por Jesus. Ele não deu ouvidos aos que queriam seu insucesso, sua desgraça. Ele não ouviu gente má, gente ruim. Ele ouviu aqueles que pregavam a palavra. A primeira atitude de Bartimeu foi buscar a superação daquela situação caótica. Ele queria então se desvencilhar de qualquer obstáculo. E o primeiro obstáculo que ele percebeu foi a capa. E a Bíblia fala que quando Jesus o chamou, ele jogou a capa fora. O que significou isso? Significou o seguinte: olha, essa capa é uma autorização, essa capa é uma identificação, essa capa é aquilo que o povo vê em mim. Mas eu não quero mais capa, eu quero a realidade de uma vida com Deus. E ele pulou daquela situação, para viver uma outra situação. Ele disse: agora sim, o Senhor me chama, e eu vou viver uma nova vida, eu vou superar, nada vai me deter, nada vai me segurar, eu vou superar essa situação. E lá foi Bartimeu, de um salto ele saiu correndo, e foi até Jesus, alguém o ajudou, ele foi, e portanto ele desistiu daquela vida, desistiu. Primeira coisa que você tem que fazer para superar qualquer situação adversa é desistir de estar acomodado, de estar conformista, sabe? O dia que eu falei assim: a minha família vai converter, eu não aceito mais a minha família ficar incrédula, eu não aceito mais ficar dentro de uma casa de incrédulos. E eu passei a orar, passei a cheirar o chão ali na beira da minha cama, orando, clamando, chorando, durante 4 anos seguidos. Depois dessa temporada, eu tomei a atitude de ser exemplo, de dar exemplo, viver uma vida cristã dentro de casa, e a minha fé ficou forte, indesistível, e eu disse: agora, Senhor, não abro mão da minha família convertida. E Deus passou a fazer a obra, e Deus passou a salvar, e salvou meu pai antes dele morrer, e salvou minha mãe, e salvou meus irmãos, salvou minha família, e hoje minha família serve a Deus. Glória a Jesus. Então, eu não abri mão, você não pode abrir mão. O cego Bartimeu tinha uma fé firme, forte, e que não desistia por nada do alvo que visualizava. Ele tinha algo interior, ele via interiormente, a sua fé foi insistente, sua fé foi indesistível, até que alcançou o que ele almejava, o que ele queria, que era
estar com Jesus. Quando Jesus chegou ali próximo e alguém disse: olha, o mestre te chama. Então ele disse: não tem mais nada a superar, agora eu estou próximo dele, eu vou chegar até ele. Então chegou, e aí Jesus olhou para ele, e com seu amor e bondade e misericórdia, Jesus disse: o que você quer, o que você precisa, o que você quer que eu te faça? E aí ele prontamente, já tinha o foco: meu foco é ver, eu quero ver, e será para mim uma grata surpresa ver primeiro o meu Salvador. Eu quero ver meu Salvador. E aí naquele momento, Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te salvou. Ele se levantou, passou a ver. E você imagina a gratidão dele, né? Foi grato, e portanto, ali ele se debruçou em Jesus, com toda certeza. Você precisa, meu irmão, superar todas as fraquezas, superar todas as situações que você tem enfrentado. Sua fé tem que ter foco. Jesus perguntou: o que queres que te faça? Bartimeu disse: eu quero ver. Aquilo estava dentro dele, né? Estava dentro da vida dele, era o que ele tinha na cabeça, no coração, né? Então, ele acreditou. E quem sabe você já tem enfrentado tantas situações adversas, provavelmente já teve muitas oportunidades para desanimar, para retroceder, para voltar atrás, desistir, por causa dos graves problemas que você tem enfrentado na vida. Mas eu quero lhe dar boa notícia nesta hora. O Senhor que curou Bartimeu, Ele está aqui para curar você também. O Senhor que tocou em Bartimeu está aqui para tocar em você também. O Senhor que alterou a rotina dele está aqui para alterar a sua rotina também. O Senhor que mudou o quadro da vida dele, a perspectiva dele, lhe tirando toda tristeza, esse Senhor está aqui hoje para tirar também a sua tristeza, porque Ele te ama, Ele te quer, Ele quer te abraçar hoje. Você que deseja, você quer mais dele? Baixe sua cabeça, pensa um pouquinho. Você quer que Jesus toque? Você quer que Jesus chegue? Você quer que Jesus faça o milagre? Tem algo que você sonha? Tem algo que você almeja? Há um foco espiritual dentro de você? De alguma coisa importante? Um desafio que tem à sua frente? O Senhor Jesus está lhe dizendo hoje: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esse é um tempo que a sua vida pode ser muito abençoada, muito mudada. E nós vamos então, nesse momento final do culto, nos voltar para Ele, nos voltar para o Senhor, para receber dEle o toque, receber dEle a palavra de libertação, a palavra que cura, a palavra que liberta. E você que está remoendo debaixo de uma capa, sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa para você séria: não vai adiantar nada você ficar segurando a capinha, não vai adiantar, nem querer disfarçar, e nem se dar por ofendido. Se for assim, você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai sair do ponto onde está. Você tem que entender que essa capa tem que ser lançada fora. Deus não chamou você para ser um fator de descrença, um fator de tropeço. Deus chamou você para ser um fator de bênção, um fator de transformação, um fator de renovação na igreja. E não adianta ficar lutando com a sua alma tem que morrer, a sua alma tem que ir para a cruz. E se você não gosta que eu falo isso, você vai ouvir mais e mais eu falar disso, porque a voz de Deus está por trás aqui da minha voz, e Deus sabe que você precisa morrer, Deus sabe que você precisa lançar fora essa capa. Enquanto não lançar fora essa capa, vai ter luta. Enquanto não lançar fora essa capa, vai ter problema. Não tem como eu falar diferente para você. O cego Bartimeu estava despojado, estava quebrantado, estava disposto a tudo para se ver livre, para ter paz, para ter uma vida nova, nova perspectiva. Hoje eu falei para o irmão, irmão, continue nessa humildade que você está. Continue nessa humildade. O irmão tem se tornado humilde cada dia. Eu disse: continue nessa humildade. Não pare de ser humilde. Não pare de ser sujeito. Não pare de ser submisso. Não pare de ser alguém quebrantado.